Você, assim como a maioria do mercado, pode estar completamente errado em relação às perspectivas que você está tendo para o mercado de criptomoedas. A grande verdade é que nós estamos num ponto de inflexão fundamental nesse mercado. E hoje eu fiz um estudo aprofundado, entendendo todas as probabilidades de nós já estarmos em um ciclo de mercado de baixa e também trabalhando todos os cenários que podem fazer com que nós estejamos nesse exato momento em um forte momento de recuperação do mercado. Analisei cada um desses cenários, detalhe por detalhe, e compilei nesse vídeo tudo o que precisa para acontecer para que esses cenários aconteçam. Então, sinceramente, assistir esse vídeo agora e prestar muita atenção nos acontecimentos que vão se desdobrar nos próximos dias pode ser o fator decisivo que vai moldar o teu resultado para o mercado de cripto. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender quando a gente faz análise de todo esse contexto de mercado é justamente os motivos por trás dessa queda. Eu sei que você já está cansado de saber que a grande queda do mercado de cripto está associado à política de tarifas econômicas que o Trump está se impondo ali para a maioria dos países. Então, desde o dia 1º de fevereiro, quando iniciou essa estrutura, o Bitcoin caiu em média cerca de 27,45% e as altcoins perderam muito mais valor. Isso também naturalmente teve reflexo, principalmente no mercado financeiro tradicional. Mas o ponto que poucas pessoas analisaram foi qual foi o comportamento de cada um dos tipos de investidores em relação a isso. O primeiro comportamento que eu quero destacar é em relação aos ETFs spot de Bitcoin, que basicamente mostram um pouco, principalmente da visão dos grandes investidores institucionais dos Estados Unidos. Nesse caso, a gente enfrenta um período da maior saída de capital da história desse tipo de produto, com mais de 6 bilhões de dólares sendo retirado nas últimas semanas. Apesar disso, depois dessa última reunião do OFMC, que mostrou uma perspectiva de um Fed que pode auxiliar a economia, a gente começou a ter uma breve recuperação e a primeira injeção de capital dos ETFs. Quando a gente vai para os investidores de curto prazo, é bem interessante analisar que boa parte das pessoas que compraram Bitcoin na faixa dos 100 mil dólares capitularam já nesse momento e venderam boa parte do seu supply, das suas posições, agora justamente por temerem os próximos passos do mercado. Em contrapartida, os investidores de longo prazo, em boa parte, manteram suas posições, apesar de algumas pequenas vendas. Isso já começa a dar um indício para a gente da diferença entre os investidores de longo prazo, que ainda continuam enxergando uma certa perspectiva no mercado, versus os investidores de curto prazo. Além de tudo isso, quando a gente olha para a questão do sentimento do mercado, nós sim tivemos o menor índice de sentimento do mercado desde ali das questões associadas a FTX. Então nós saímos de um sentimento de ganância extrema ali em meados do final de janeiro para um sentimento de medo extremo em todo o mês de março que está acontecendo nesse exato momento. Então esse é todo o contexto que a gente tem no mercado. E o que a gente precisa fazer em momentos de extrema incerteza como que a gente vive agora? Basicamente, algo muito simples. Avaliar as probabilidades de alta e as probabilidades de baixa, para a partir disso definir uma estratégia precisa para tomar boas decisões e conseguir preservar ali o nosso patrimônio. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Só antes quero te pedir uma coisa. Se esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui te ajuda a tomar melhores decisões no mercado de cripto, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para você sempre estar atualizado sobre tudo que há de mais relevante no mercado. E se você já é um inscrito ativo, não esquece de deixar a notificação ativada, porque muitas pessoas não estão recebendo meus vídeos aí nas últimas semanas. Então isso é fundamental para que você continue tendo acesso a conteúdo de qualidade que vai te ajudar em toda a sua jornada do mercado cripto, que é o que a gente sempre propõe fazer aqui. Mas vamos lá, vamos voltar ao ponto central. Primeiro vamos avaliar as probabilidades do mercado em termos de queda, que podem continuar esse mercado de baixo. O primeiro fator que a gente precisa estar atento, e se você quiser anotar aí no seu calendário, é para daqui a 15 dias, no dia 2 de abril. Nesse dia, o Trump promete fazer as tarifas alfandegárias recíprocas para o mundo inteiro. O que isso significa? Basicamente que ele vai implementar uma série de medidas de tarifações contra diversos países que têm tarifas mais altas do que os Estados Unidos. Isso poderia ser um fator que geraria muita volatilidade e muita incerteza no mercado. Apesar do mercado já estar se acostumando com toda essa guerra tarifária, esse talvez para mim seja o ponto de maior alerta negativo que nós temos numa perspectiva para os próximos meses. Além disso, também vale destacar a questão do receio da inflação, que as tarifas construíram em relação à desaceleração econômica e outras estruturas. Inclusive, essa foi uma das principais
pautas que o Fed fez ali em sua reunião e construiu toda essa dinâmica do mercado. Por fim, o último ponto e talvez o fantasma que assombra todos nós é a questão da recessão. Hoje o mercado precifica uma probabilidade da ordem de 37% de nós termos uma recessão. Particularmente eu não acredito nessa probabilidade, eu acho que ela é menor, ela é de algo em torno de 25 a 30%. Então para mim, essa daqui talvez define muito a probabilidade de mercado de baixa. Eu só acredito que nós iniciaremos um bear market dentro do mercado cripto se nós estivermos também em uma recessão dentro do mercado tradicional. E hoje para mim essa probabilidade é da ordem de 25 a 30%. Ou seja, nós temos uma perspectiva bem interessante para o mercado de alta, mas aí a gente precisa avaliar algumas coisas, que é o que eu quero trazer agora. Só antes, quero fazer um outro convite para você. Se você quiser ter análises como essa, de uma visão mais ampla do mercado, no seu e-mail e no seu WhatsApp, quase todos os dias, basta clicar no link do comentário fixado. Lá você vai ter acesso ao Crypto Today, minha newsletter 100% de graça, que eu te compartilho tudo que eu estou vendo e estou pensando sobre o mercado de cripto. Então se você quiser estar à frente da média do mercado, está sempre atualizado, se inscreve lá, que é de graça, e já continua aí deixando o like no vídeo, se você ainda não deixou. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao ponto que é fundamental. Beleza, Orlando, entendi aí estruturalmente os riscos de baixa, mas quais são as probabilidades de recuperação? Primeiro, o fator que talvez para mim seja o mais decisivo para a gente ter uma continuidade de ciclo de alta, vem de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Existem rumores muito fortes, inclusive de falas do próprio Donald Trump, que o Xi Jinping, que é o atual presidente da China, poderia estar encontrando ele em um futuro muito próximo lá nos Estados Unidos. Muitos afirmam que esse encontro deve acontecer em abril, e para mim esse já seria o primeiro grande fator que ajudaria o mercado. O segundo ponto que já está ajudando na recuperação do mercado foi a última reunião do FOMC, onde o chairman ali do Banco Central Americano, Jerome Powell, deixou muito claro que ele irá intervir e ajudar a economia num contexto de piora do cenário macroeconômico. Não à toa que eles preveram uma inflação mais alta, um PIB mais baixo e também começaram a reduzir ainda mais o aperto monetário, fazendo apenas a venda de 5 bilhões de dólares por mês ali do seu balanço. Inclusive, se você quiser entender de forma mais ampla toda essa dinâmica, recomendo que você depois entre aqui no canal e assista o vídeo que eu fiz sobre essa reunião, que eu explico detalhe por detalhe de tudo que aconteceu. Além de tudo isso, também vale destacar outros dois pontos fundamentais para o futuro do mercado que estão inclinando para um cenário mais positivo. O primeiro é em relação à inflação. Nós estamos numa tendência de inflação cada vez mais baixa. Isso daqui, mesmo com as tarifas, pode ajudar que o Fed chegue mais próximo da sua meta e permita que a gente tenha pelo menos 2 cortes de juros esse ano, com o primeiro, muito possivelmente, acontecendo em junho, o que por si só já seria um fator de grande aquecimento do mercado. Também temos um outro ponto muito positivo, que foi desde o início desse processo de tarifas, a gente vê o dólar cada vez perdendo mais força por conta das incertezas associadas aos Estados Unidos. Isso é muito bom porque teve um reflexo direto no índice de liquidez global. E como a gente pode observar aqui, essa linha em preto mostra que ele subiu nos últimos 3 meses e possivelmente os próximos 3 meses tendem a ser de mais alta para o mercado de cripto, em especial para o Bitcoin, justamente porque nós estamos com o mundo mais líquido. Então, para mim, estruturalmente, apesar do risco ali da gente ter um momento de volatilidade no dia 2 de abril, que está sendo já amplamente avisado para o mercado, eu acredito que os próximos 3 meses são meses de maior aquecimento do mercado. E aí a gente precisa olhar para um outro viés, que em todos esses momentos de incerteza, a gente precisa entender como a história reagiu a momentos como esse. E por isso eu trouxe um estudo mais aprofundado sobre o padrão de comportamento do mercado financeiro tradicional em momentos de tarifações e em momentos de outras grandes correções. É interessante destacar que, normalmente, o S&P 500 apresenta correções médias de 15% e ainda continua em sua tendência de alta se ele não está num contexto de recessão. Enquanto em uma recessão, a tendência é que uma correção média chegue a durar até 36%. Na média também, essas correções duram ali em torno de 100 dias ou menos. E aí aqui a gente tem 2 insights muito importantes. Basicamente, a gente estaria já ao fim desses 100 dias. Parece que a nossa correção é só uma correção que não vai se transformar em um bear market, como mostrado aí nessa imagem, que mostra todos os momentos que a gente teve correções ainda mais profundas, chegando até a 20% e não se converteram em bear market. Então eu sigo acreditando muito que nós não teremos uma recessão e que nós não teremos um mercado de baixa, pelo menos para os próximos 6 meses. E tudo isso me faz estar bem animado com o mercado de cripto. E aí, pensando em todo esse contexto, o que eu vejo como fundamental é a gente analisar os principais pontos de preço mais importantes para o mercado de cripto. Quando a gente analisa a partir dos dados on-chain, a gente tem ali 4 pontos fundamentais da gente estar atento. O primeiro ponto é entre os 75 a 78 mil dólares. Essa estrutura, basicamente, é a estrutura de suporte principal. Para mim,
o mercado de cripto está nessa zona, é uma grande oportunidade. Se ele perder essa zona, muito possivelmente a gente vai ver o Bitcoin ser negociado aos 64 mil dólares, mas sinceramente, isso não seria algo que eu estaria apostando agora. O segundo ponto que é interessante o mercado sempre se manter acima é sobre a média móvel de 200 períodos. E nesse caso, a gente estaria falando aí do Bitcoin na faixa dos 84 mil dólares. Agora, pensando em realização e pontos que o Bitcoin pode atingir ainda nesse ciclo, a projeção do MVRV, que para mim é uma das mais precisas, mostra ali a faixa dos 110 e 160 mil dólares como dois pontos muito chaves nesse ciclo. E eu acredito que é para lá que nós estamos rumando no mercado, pelo menos em médio prazo. Quando a gente analisa a perspectiva de liquidez com esse outro gráfico, a gente também percebe o mesmo padrão, com um acúmulo de liquidez tanto na faixa dos 100 mil dólares quanto dos 109 mil dólares, que eu acredito que, num contexto de recuperação desses próximos 3 meses de injeção de liquidez e estrutura, seria muito possivelmente o comportamento mais esperado no mercado. No entretanto, vale a pena a gente também fazer um outro destaque sobre dinâmica do mercado, que é como a gente tem nesse ciclo de agora. No ciclo de 17, a gente pode observar nessa figura laranja um crescimento de muita euforia, e isso denota basicamente que o mercado de cripto tinha momentos de muita alta, pequenas correções e continuava nesse movimento. Depois, quando a gente pega entre o ciclo de 2017 e o ciclo de 2021, a gente percebe um mercado muito mais volátil e caótico, também momentos de picos muito extremos, mas também quedas muito profundas. E quando a gente olha para o nosso ciclo atual, que é esse ciclo em azul, a gente já tem uma outra dinâmica, um ciclo mais coeso e com menos variações, tanto para cima quanto para baixo. O que me faz acreditar na seguinte tese. Nesse exato momento, o que eu faria seria o seguinte. Primeiro, olharia para toda a minha carteira e focaria em ativos que eu vejo mais fundamento e mais estrutura. Principalmente que continuam apresentando demanda estrutural real e estaria alocando um pouco nisso. Ou seja, altcoins que têm um Product Market Fit bem desenvolvido, a exemplo da Pendle, a exemplo, por exemplo, da Hyperliquid, assim como em ativos mais sólidos como o próprio Bitcoin. A partir disso, eu trabalharia com duas pontas. Primeiro, se o mercado se recuperasse ali de uma forma um pouco mais agressiva, principalmente até antes desse anúncio de tarifas do Trump, talvez seja interessante ter ali pontos mais intermediários de realização ao longo de todo esse processo, especialmente pelas características que nós estamos tendo nesse ciclo. Mas definitivamente, eu não acho que agora é o momento de pânico. Pelo contrário, eu acho que agora, estruturalmente, faz muito sentido estar posicionado no mercado de cripto. Eu sei, é difícil, é agoniante e muito possivelmente você já deve estar cansado de escutar isso toda vez que você vem e assiste esse vídeo, apesar da gente ainda não ter se recuperado desse momento de baixo. Mas, sendo bem sincero, esse talvez seja um dos grandes desafios para realmente fazer dinheiro dentro do mercado de cripto. A gente ter paciência e, apesar de todos os sinais estruturais indicarem uma maior probabilidade de alta, a gente entender que a irracionalidade do mercado ainda impera por algum período até que ele se comprove e se concretize. E, sinceramente, quando eu olho para uma perspectiva que a gente tem liquidez voltando, que a gente tem estruturas de mercado que mostram que o Fed vai intervir positivamente para a economia, eu continuo bastante animado. Então eu espero que essa análise tenha te dado uma visão muito mais completa sobre tudo que está acontecendo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, um grande abraço e até logo.